paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, que alegria estarmos novamente para mais uma EBD online da Alfa e Ômega. E hoje, no dia da lição de número 11, onde iremos falar sobre o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Estamos encerrando mais um trimestre nesse ano de 2021, o último, falando sobre a vida do apóstolo Paulo, as lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Jesus Cristo. E na lição de hoje nós temos como texto áureo 1 Timóteo, que vai ser muito usado, 1 e 2 Timóteo, falando sobre doutrina, a Timóteo, a Tito, aos seus discípulos amados. Nós já falamos sobre o ensino, nós já falamos sobre o discipulado, e hoje apenas validando alguns desses contextos, trabalhando alguns outros textos, tentando acrescentar, como nós apenas trabalhamos com assunto para agregar conteúdo na ministração dos professores, daqueles que estão estudando, se capacitando para ter uma aula ainda melhor nas suas igrejas locais. Nós iremos ver no texto de 1 Timóteo 4,16 o textuário que diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti como aos que te ouvem. Então, primeiro, aquele que prega, aquele que ensina, aquele que busca seguir a Cristo precisa ter cuidado dele mesmo, né? da sua questão da sua saúde, como Paulo tem falado e nós temos sempre repetido, aos Tessalonicenses 5,23, espírito, alma e corpo, Deus de paz te santifique e te conserve plenamente, né? Até a volta do Senhor Jesus, no espírito, na alma e no corpo. Tem cuidado da sua saúde física, tem cuidado das suas emoções, do seu sentimento, das suas vontades, né? Da sua mente, tem cuidado da sua vida espiritual. E tem cuidado da doutrina, sim, porque fazendo isso você vai salvar a si mesmo e aqueles que te ouvem, você vai ser um exemplo para aqueles que estão te escutando. A verdade prática diz que a Igreja de Cristo é a única instituição divina na terra que preserva e defende a sã doutrina diante dos enganos e males das heresias. Nós já falamos em outras aulas também sobre maus obreiros, sobre falsos obreiros, sobre a questão dos judaizantes, sobre a questão dos gnósticos, entre tantos outros textos que trouxemos, falando sobre os homens dos últimos tempos, homens que tentariam fazer do povo comércio, né? Introduzindo de forma sutil heresias no meio do povo. Mas aqui nós vamos enfatizar o valor que Paulo dá para aqueles que querem ser e ter uma saúde espiritual, e essa saúde espiritual ela vem através da doutrina. Já vou fazer uma leitura aqui comentada, vai aparecer aí na sua tela, eu vou ler na revista, mas tenha por perto também aí o exemplar da Bíblia Sagrada, porque assim você pode acompanhar e também fazer suas anotações para que possa acrescentar aquilo que o Senhor vai te revelar para a tua aula, para agregar conteúdo entre teus alunos, junto com os teus professores na sua igreja local, né? O texto de 1 Timóteo 6, de 3 a 6, depois o 11, depois 2 Timóteo 3, de 14 a 17, diz bem assim: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não for conforme as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe. Aqui nós já vemos que a referência do que Paulo estava ensinando era falar daquilo que Cristo estava ensinando. Lembrando que Cristo falava aquilo que ouvia do Pai. Então, Paulo está tentando falar, olha para mim, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, porque Cristo fazia o que aprendeu com o Pai, ouvia o que ouviu do Pai, falava o que ouviu do Pai e queria exaltar a glória do Pai. Então, assim, nós temos que ter uma referência, né, de estudo. Se alguém não faz isso, e segundo a doutrina, que é a segunda piedade. A palavra piedade, nós já falamos, é Eusébia, ou Efsébia, que está relacionada à vontade de agradar a Deus em todos os detalhes, né? E ela vai voltar aqui um pouco mais à frente, lá no versículo de número 11. E quem não faz isso, quem não está buscando agradar a Deus em todos os detalhes, quem não está buscando entender a vontade de Deus, as palavras de Cristo, os ensinamentos de Paulo, não está andando segundo a sã doutrina, é alguém que é soberbo, ou seja, o soberbo é o orgulhoso, o arrogante, aquela pessoa que olha só para si, ou seja, não está adorando a Deus, está adorando a si mesmo.
não sabe de nada, mas delira acerca de questões e contendas de palavras. Olha, a sã doutrina, ela vai te conduzir à santidade, ela vai te conduzir a uma firmeza na fé, ela vai te conduzir a uma saúde espiritual, mas isso não vai, e vai te ajudar a não entrar em contendas de palavras, em discussões, em debates. Isso não é saudável. A fé cristã, né? A fé cristã, da onde vem inveja, não é porque você sabe mais, não é para você estuda não é para pregar, não é só para ensinar, você estuda não é para saber mais, como Paulo no final da vida estava não mais ensinando ninguém, não implantando mais igreja nenhuma, ele estava pedindo os livros e também os pergaminhos, é porque ele tinha necessidade de conhecer mais a Deus para ele mesmo, para se sustentar, né? Assim, então a gente tem que tomar cuidado para não promover inveja nos outros e também não ter inveja de quem sabe mais, né? A gente tem que buscar conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor, né? Porfias, disputinhas, né? Tudo aquilo que gera disputa deve ser evitado. Blasfêmias e ruins suspeitas, né? As pessoas que não andam segundo a doutrina acabam falando heresias, blasfemando contra o nome de Deus, contra a palavra de Deus, né? Contendas de homens corruptos, sem entendimento e privados da verdade. Aquele que não anda no temor do Senhor, ele é privado da sabedoria, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se a pessoa ela é privada de sabedoria, ela tem o seu entendimento corrompido, corroído, e a sua verdade ela é distorcida. Então, ele foi privado da verdade, porque se você conhece a verdade te liberta. Se você conhece o Filho do Homem, o Filho de Deus, Jesus vai verdadeiramente vos libertar, né? João escreveu no seu capítulo de número 8. Mas é grande o ganho com a piedade. Da piedade com contentamento. Tem gente que está buscando fazer do evangelho ganho, mas o ganho mesmo é ter piedade, buscando agradar a Deus e com contentamento. Paulo disse: em tudo eu sei estar contente. Já aprendi a ter fartura e a ter falta. Ele aprendeu a estar contente, o sentido da graça, a gratidão, ser grato, não com esses gratidão que essa galera anda falando por aí, não é isso. Mas ele aprendeu a em tudo estar contente. A sã doutrina ela vai me levar ao contentamento, ela vai me levar ao estado de profundidade, de entendimento sobre a graça, né, que eu não merecia e que me alcançou e que o Senhor me faz vivenciá-la, né, em níveis profundos. Então, mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Quem busca ser homem de Deus quer andar na doutrina, né? Fugindo das coisas da carne, buscando seguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. A mesma mansidão que Pedro vai falar que nós devemos usá-la para poder, assim, com conhecimento, falar da fé que nós dizemos acreditar, dizemos seguir para aqueles que nos perguntarem sobre ela. Ainda 2 Timóteo 3, versículo 14 vai falar: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, ou que você veio a saber, sabendo de quem o tens aprendido. Olha, peraí, não tem alguns assuntos que eles ficam bons ou ruins a partir de quem está ensinando. Então a gente tem que escolher bem as referências e a quem nós vamos dar voz. Quem são os nossos professores? Quem são os nossos instrutores? Quem são os nossos guias? Aqueles que nos mostram o caminho, aqueles que, através da revelação, da pesquisa, da orientação do Espírito Santo, lançam, por intermédio da própria palavra, que é lâmpada, lançam luz para o caminho, nos orientam na nossa caminhada, né? Sabendo de quem tem aprendido. Mas o que? O que você aprendeu e foi inteirado, você precisa permanecer, manter-se firme, né, naquilo que você aprendeu. Paulo está falando para Timóteo que você precisa ter perseverança, permanecer, e que desde a tua meninice, olha, você desde do começo da sua trajetória, não somente cristã, mas de vida, o Senhor foi falando contigo, sabe, as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Veja bem, o homem sábio, ele há de alcançar. Ensina-me a contar os meus dias, ó Senhor, para que eu alcance um coração sábio na tua presença, alguém que vai buscar temer a Deus, né, e vai assim buscar a salvação que só em Deus há, por intermédio da fé, por intermédio
do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a Escritura, toda, não é parte, não é a parte que eu gosto, não é a parte que alguém gosta, não é aquilo que me convém, não. Toda ela, aquela parte que me exorta, a parte que me consola, a parte que me conforta, sim, a parte que me estimula, que me dá ânimo, mas que também me faz refletir sobre as minhas escolhas. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Na Bíblia ela foi escrita por homens. Foi, sim, tá certo. Mas ela foi escrita por homens que foram divinamente inspirados pelo Espírito Santo. Para quê? Porque ela é inspirada divinamente e é proveitosa. O homem pode tirar proveito. Para quê? Para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ela é proveitosa para quem aprende, mas também para quem ensina. Ela é proveitosa para quem está redarguindo. Eu busquei o significado no dicionário simples mesmo, de redarguir, é dar uma resposta com argumento, é saber o que falar, e essa resposta com argumento, às vezes ela vem como uma recriminação. A palavra de Deus, a doutrina, a sã doutrina do Senhor, e nós não estamos falando de uso e costume, mas da própria Bíblia, dos ensinamentos de Deus, o conjunto de ensinamentos que a Bíblia nos traz, ela nos recrimina nas nossas más escolhas, nos nossos maus caminhos, e acusa, mostrando para nós aquilo. Isso é o significado, né, da palavra redarguir, acusar, recriminar. É uma resposta com argumento. Ela prova por ela mesma que nós estamos errados, nos conduzindo ao acerto, né? Para quê? Para corrigir. Para quê? Para instruir. Instruir em quê? Em justiça. A palavra de Deus é quem nos justifica. O verbo que se fez carne, o nosso Senhor Jesus, é quem nos justifica. Para que o homem de Deus seja o quê? De qualquer jeito, seja meio, seja metade, seja o que a cultura diz, seja o que a religião diz, não, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A palavra de Deus, ela te faz perfeito, e esse perfeito aqui é um sinônimo de santo, é alguém que está num processo de aperfeiçoamento, de santificação, mas sem a qual, sem a santidade, ninguém verá a Deus, né? O Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. A palavra de Deus, ela pode tornar sim um homem perfeito, e também perfeitamente instruído, capacitar o homem qualquer coisa que o homem se predispõe a fazer nessa vida. A Bíblia, ela é o maior instrumento de capacitação, ainda mais que ela é o único livro que o autor está sempre presente, e nós ainda temos a ajuda do nosso amado amigo o Espírito Santo, que está sempre a nos ajudar. Bem, fizemos aqui um primeiro comentário. O nosso comentarista já vai falar sobre questões de ortodoxia e heterodoxia, falando acerca, né, da ortodoxia, que é o direito, que está relacionada a questões que são retas, diretas, que são certas, e a heterodoxia, que são diversas, né? Então nós temos que ter certeza, temos que buscar o contexto da palavra, do ensinamento que nós fazemos, né? Geografia, história, contexto sociológico, antropológico. Precisamos conhecer os originais, precisamos fazer a concordância textual para sermos o mais exato possíveis e não dar margens para eu penso assim, isso aqui é interpretação minha, isso aqui é interpretação sua. Isso nós devemos fugir dessas questões, né? Mas nós vamos ver que questões sempre haviam no meio do povo, e a sã doutrina nos ajuda a resolver algumas dessas questões. Por exemplo, Paulo pregava contra o pecado, lá em 1 Coríntios capítulo de número 5, ele está falando da divisão, e quem anda na sã doutrina não anda em divisão. Ele está falando da fornicação no capítulo de número 5, né? No capítulo 1 ele fala da divisão, no capítulo de número 5 ele fala da fornicação, né? É uma fornicação que nem no meio dos gentios tinha, mas agora esse povo estava então andando conforme no meio envolvidos, seduzidos pelas filosofias, pela forma de viver antiga que tinha, esquecendo do nosso Deus que nos santifica. Não, mas quem anda na sã doutrina não anda em fornicação. Quem anda na sã doutrina, ele não está andando entregue a Satanás, entregue à carne, né? Mas aqui Paulo vai convidar o povo daquela igreja: olha, vocês precisam saber julgar as coisas, né? Este tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor.
Pera aí, Diego, eu nunca entendi isso aqui. O camarada tá pecando e aí ele era o quê? É como se fosse desligado do rol de membro da igreja, porque pelo pecado ele já foi desligado do céu, mas agora ele tomando consciência disso, ele volta para a mão de quem ele estava antes de vir para Jesus, ou seja, ele se toca, opa, estou na mão de Satanás, eu preciso sair daqui para ver se eu tomo uma postura de fazer uma escolha de voltar a entregar minha vida para o Senhor e andar nos caminhos do Senhor, andar na doutrina do Senhor para fazer conforme a vontade do meu Senhor, né? Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. A doutrina me ajuda a entender as coisas. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque senão seria necessário que vocês saíssem do mundo. Ou seja, não é para você ignorar as pessoas, você não precisa cometer as mesmas práticas que ela, você não vai concordar com as ideologias dela, mas você não pode evitar as pessoas, é como se sair desse mundo. O que Paulo está falando aqui é para agora, eu escrevo que não os associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, uma pessoa promíscua, ou então avarento, mão de vaca, né? Pão duro, porque a avareza também é idolatria, é feitiçaria, né? Ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, porque essas pessoas já conheceram a palavra e ainda insistem em viver como querem e não de acordo com a palavra. Nós precisamos viver de acordo com a palavra. Ou beberrão, tem crente que está bebendo aí ainda e usando a desculpa que Jesus tomava vinho, sendo que a palavra era o oinos, aquele que era espremido na hora, que está relacionado ao suco de uva, né? Roubador, ou como tal, nem com mais, né? Tirais, pois, dentre vós esse iníquo, ainda aos Coríntios, no capítulo de número 10. Isso está relacionado à nossa leitura diária. Eu trouxe esses textos porque eu achei importante. A sã doutrina ajuda a resolver esses problemas. Quem está buscando andar de acordo com a palavra de Deus vai ter que uma hora julgar pela palavra de Deus, né? Irmã, você não pode julgar, não é esse o contexto. A palavra aqui é diacrino, no contexto de ponderar, examinar e tomar escolhas a partir das decisões que foram feitas. Isso em especial está relacionado aos membros da igreja junto às suas lideranças, né, e de como proceder a orientação de acordo com a palavra do Senhor. Ali Paulo ainda vai falar ao povo de Corinto, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam, né? Eu posso tudo, mas eu não vou deixar dominar por nada disso. Ninguém busca o próprio proveito, antes cada um o que é de outrem. Comer de tudo que se vende no açougue sem perguntar de nada. Por quê? Por causa da consciência. Porque a terra do Senhor é a sua plenitude. Paulo agora vai falar das questões da comida, né? Porque tem gente que se escandaliza, e se o outro se escandalizar, você não vai escandalizar o irmão por causa da comida, porque você não pode ser julgado, a sua liberdade não pode ser julgada pela liberdade do outro. A doutrina nos ensina até como proceder. Em Provérbios vai falar, se você chegar no banquete, coloca uma faca na sua boca, ou seja, veja a medida de quanto que você vai comer, o que você vai comer, se isso que você vai comer, ou seja, se o que você vai fazer, se como você vai vestir, isso pode escandalizar o outro, é melhor você não fazer. É claro que a gente não vai viver em função do outro, mas a palavra de Deus nos instrui em tudo, e é isso que eu estou falando aqui neste momento, né? Portanto, quer comais, quer bebais, os faça outra qualquer coisa, ou faça outra qualquer coisa, fazer isto para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, e nem aos gregos, e nem à igreja de Deus. Nós não podemos dar escândalos a religiões nenhuma, nós não podemos dar escândalo às pessoas do mundo que não têm religião, ou que vivem de qualquer jeito, e nós não podemos dar escândalo aos irmãos, né? Independente da denominação, nós temos que buscar ter a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Então, eu só trouxe esses assuntos aqui porque são interessantes, são muito interessantes para a gente refletir dentro do contexto da leitura introdutória. Como 2 João, versículo 9, todo aquele que prevarica. O que é prevaricar, Diego? Aquele que faltar ao cumprimento do dever por interesse ou por má fé, alguém que sabe o que é para fazer e não faz. Está prevaricando, está deixando de lado, dando corpo mole. Ou quem não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus.
Ele está estimulando a fazermos aquilo que precisamos fazer, aquilo que nós devemos fazer e que é de acordo com a vontade do Senhor, e está ainda estimulando a perseverar, porque não é fácil. A Bíblia, ela não é para se enquadrar na minha vida, eu que tenho que enquadrar a minha vida na palavra de Deus, na sã doutrina, eu que tenho que viver de acordo com a palavra e não adaptar a palavra à minha vontade, né? Jesus, ele chega parte da Cesareia de Filipe, interroga alguns de seus discípulos e ali ele começa a perguntar quem que as pessoas falavam que ele era. Um vou falar que era o profeta Jeremias, outro vai falar que era João Batista, outro que era Elias e tal, e ali Pedro vai responder que Jesus era o Cristo, e Jesus vai falar que aquela revelação, ela vinha não da parte de homem, mas vinha do próprio Pai que estava nos céus. E ali ele coloca um fundamento sobre, também te digo que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não está falando de Pedro, Petros, pedra pequena, está falando de pedra, ele mesmo, a rocha, os fundamentos, a palavra de Deus, né? E ali as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A doutrina, a Bíblia, os ensinamentos, os segredos de Deus, e nós iremos ter um trimestre todo falando sobre o valor das Escrituras, né? Que é o próximo trimestre. Eu já convido você a participar conosco, a estudar o valor da palavra de Deus, e também te convido a deixar aí o seu curtir, o seu gostei, o seu glória a Deus no comentário, e compartilhar também depois no final dessa aula, se essa aula está te ajudando, né? Esse é um dos nossos objetivos, contribuir para que os irmãos possam crescer na fé, né? Então ali Jesus já está falando que a igreja seria edificada sobre a palavra, edificado sobre a doutrina, sobre ele mesmo, que é o verbo que se fez carne, né? Em Atos, a igreja crescia na doutrina dos apóstolos, crescia naquilo que os apóstolos ouviram do que Jesus ensinou, na doutrina de Cristo, né? E então a igreja iria crescer, uma promessa de Cristo que estava se cumprindo, mas também nós precisamos entender que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. O momento em que nós estamos vivendo é o momento em que as pessoas têm mais acesso à informação, mas nem por isso elas têm um melhor filtro ou sabem como chegar na melhor informação, na informação mais sadia. Muito pelo contrário, vivemos na época do fake news, vivemos na época de um bombardeio de informação, de uma mistura muito grande, onde as pessoas elas relativizam a verdade, não só a verdade secular, mas também a bíblica. Nós temos série de coaches, temos uma série de pregadores da teologia que foi repaginada aí dentro da internet, pessoas que trabalham só com jargões e que vão falando de formas, uma forma até hipócrita, trazendo aquilo que é conveniente às pessoas e distorcendo a palavra. Quando a pessoa distorce a palavra, quando ela distorce a doutrina, ela está trabalhando com a perspectiva de trazer ao povo doutrina de demônios, porque toda vez que eu falo aquilo que não convém à verdade, eu estou falando algo que, ainda que seja uma meia verdade, pode também ser uma meia mentira, e isso é papel do diabo, que é o pai da mentira. Então nós devemos ter o maior cuidado para não distorcer a palavra, para não relativizar a palavra e para não dar lugar ao contexto desses últimos tempos que tenta nos impregnar de tanta informação, nos fazendo, inclusive, muitas das vezes, perder o foco da verdade de Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o direito do povo, né? Hoje cada um tem o seu direito, tem a sua voz. Na internet as pessoas se levantam e são levantadas como ídolos rapidamente tombam também, e os escândalos vêm, e no meio evangelho, meio gospel, isso tem sucessivamente acontecido e gerado muitos transtornos e gerado muitos problemas para o reino de Deus na terra, né? Entre também contexto de política, contexto de troca de favores, de pessoas que estão relacionadas ao desejo e à vontade do povo.
conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Jesus Cristo. É para conservar, é para guardar a doutrina, essa sã doutrina, essas sãs palavras vão nos conduzir a uma fé pistes, observância rigorosa da palavra para cumprir, fé pistéos, que é uma fé com fidelidade, uma fé que crê, uma fé com fundamento, uma fé que espera, uma fé que acredita, uma fé que renuncia, uma fé que obedece, entre tantos outros contextos das variantes de pistéos e de pistes. E isso é interessante. Sim, o amor que há em Jesus Cristo, uma expressão sacrificial, né, que ele assim nos deixou como modelo, né? Eu já falei do RuPaul Gramos aqui, Cristo era o modelo de sofrimento que mostrou para nós. Então nós precisamos conservar essa doutrina, conservar essa palavra que nos fortalece. E o próprio Jesus nos ensinou o caminho. Quando ele clamava a Deus na oração sacerdotal, ele falava: santifica-os na verdade, ó Pai, a tua palavra é a verdade. A doutrina é a verdade e nela é que nós somos santificados. Mas em Atos, capítulo de número 20, nós vamos ver que Paulo, preocupado, e por isso aqui o contexto do valor, do amor, do zelo do apóstolo Paulo, ele sabia que depois da partida dele iriam se introduzir lobos cruéis que não iriam poupar o rebanho, né? Que tentariam levantar homens que falariam coisas perversas para atraírem os discípulos após si. O que mais tem hoje são pessoas tentando atrair outras pessoas atrás de si e não conduzir elas a Cristo. Veja bem, o pastor não somente atrai as ovelhas atrás de si, mas ele conduz as ovelhas até o sumo pastor. Ele também está indo para o sumo pastor. E uma das funções do pastor, do obreiro, do presbítero, do evangelista, do ensinador, do professor da escola bíblica dominical é fazer com que os crentes, os servos de Deus, se aproximem ainda mais de Jesus, se pareçam ainda mais com Jesus, tenham ainda mais intimidade com as Escrituras, que é onde nós conhecemos a Jesus, com o amado Espírito Santo, que nos lembra das demais coisas que Cristo nos ensinou. Ninguém vos domine a bel prazer, ao seu bel prazer, com pretexto de humildade. Tem gente que, em nome da humildade, não precisa estudar, não. Isso aí para que você quer saber demais? Tem que ser humilde, não. Em pretexto de humildade. Aí tem outros que, como os judaizantes, né, que na época tinham um contexto, entre tantas heresias, entre tanto como é o cabalismo, entre tantos processos de culturas dos judeus, eles acreditavam na doutrina dos anjos, entre tantas outras coisas. Aqui Paulo está falando, ó, seja de humildade ou pretexto, ou culto aos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Ou seja, estão muito inchados na sua carnalidade, a sua compreensão é carnal. Cuidado para que vocês não sejam dominados, aprisionados. Ou seja, Paulo, ali atrás nós já falamos da doutrina de demônios e agora nós falamos de como Satanás tem aprisionado pessoas com pretextos, né, com sutilezas, né? Assim, ele ainda vai escrever a Timóteo no capítulo de número 1 da primeira carta: como te roguei quando parti para a Macedônia que ficasse em Éfeso, para advertir alguns que não ensinem outra doutrina. Então ele está falando, ó, cuidado, se alguém falar outra doutrina, pode ser até mesmo um anjo que seja amaldiçoado, seja anátema. Não se dê também às fábulas, às histórias intermináveis. Fábulas está relacionado aos contos, ao folclore, né, às histórias que muitas pessoas tentam acrescentar. Hoje, pregadores com a liberdade, né, da oratória, às vezes, para contextualizar uma mensagem, eles colocam alegorias, eles introduzem uma ilustração, mas isso não é o cânon, são questões que são, como na peça da oratória que é a mensagem de pregação, que podem ser inseridas para poder uma melhor compreensão daqueles que estão ouvindo, mas com a consciência daquele que está transmitindo, de passar aos ouvintes que aquilo não é a verdade do texto. E muitas das vezes na cultura judaica, bem como em outras culturas pagãs, essas histórias vão se misturando com a verdade, né? O publicitário de Adolf Hitler, que foi o maior líder do nazismo, que cometeu
combateu o Holocausto contra os judeus, entre tantas outras catástrofes, como nós vimos no contexto da Guerra Mundial, ele falava que uma mentira dita 1000 vezes acaba virando uma verdade, e não é bem por aí. Da mesma forma, ainda Paulo ali, 1 Timóteo, capítulo de número 1, de 3 a 5, versículo 5 nós já lemos, mas ele fala que o fim do mandamento é o amor, com um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Nós já falamos desse texto, mas aí o que é o fim? O fim é o objetivo, o intuito, não é somente aquilo que acaba, não, é aonde nós devemos chegar, o término, o limite na qual se deixa ser, é sempre no fim de um ato ou de um estado, ou seja, o objetivo é chegar a ter um coração puro, o objetivo da doutrina é te conduzir a uma boa consciência, o objetivo da doutrina, o intuito da doutrina, depois de uma sucessão ou série de coisas, você entender o que você vai ser na eternidade, alguém que vai chegar com uma boa consciência e uma fé não fingida, porque sem isso nós não vamos conseguir agradar ao Senhor, Então a doutrina está aqui com o objetivo, com o intuito, aquilo pelo qual algo é terminado, seu fim e resultado, o fim do qual todas as coisas se relacionam. Qual é o propósito da doutrina? Te conduzir ao mandamento, ao amor, no coração puro e de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Esse é o fim do mandamento, esse é o objetivo do mandamento. Aí lá na frente está dizendo que virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que é sã doutrina, Diego? A palavra sã é rugiaino, rugiainos, que está relacionado a ser são, a ser saudável, a ter boa saúde. Saúde, como eu já falei, no espírito, na alma e no corpo, de cristãos cujas opiniões estão livres de qualquer contaminação de erro, de alguém que mantém favor e é forte, se mantém no favor de Deus, na força do Senhor, se mantém no propósito, se mantém livre da contaminação. Aqui alguém que tem uma saúde que se mantém livre da contaminação, porque não suportarão a sã doutrina. A sã doutrina, ela te livra do quê? Do mau ensino, da má instrução, porque tem gente que não está suportando mais a sã doutrina, o ensino saudável, a instrução, aquilo que é ensinado, A palavra didascalia está relacionado a esse ensino, Essa doutrina, os preceitos de Deus, a lei de Deus, os ensinos de Deus que nos fazem saudáveis e livres de qualquer contaminação. É importante a gente averiguar isso. Ainda lá em Deuteronômio já estava o Senhor, Moisés orando ao Senhor, poeticamente falando: goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Por quê? Porque o orvalho, aquelas partículas de água, aquelas gotas de água que todas as madrugadas vão se encontrar com a relva, com a erva, com as flores, com as folhas, elas vão dia após dia, ainda que gotejando ali um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, ela vai trazendo vida, ela vai trazendo saúde àquelas plantas, aquela vida, ela traz saúde. Assim é a doutrina para nós. Provérbios, Salomão ainda vai escrever, Provérbios 3, Provérbios 13, Provérbios 4, pelo seu conhecimento se fenderam os abismos e as nuvens destinam o seu orvalho. Olha que coisa extraordinária. É pelo conhecimento, pela sabedoria de Deus que as plantas têm um acesso à vida que vem através do orvalho. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. A doutrina do nosso Senhor nos livra do pecado, da morte eterna, da perdição. Dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Nós devemos andar na palavra. Mais uma vez, Paulo está preocupado, tendo um zelo pela doutrina. E assim é a doutrina de Deus, a doutrina de Cristo, a doutrina que o próprio Senhor tinha dado a ele, e assim nos estimulando a andar na palavra do Senhor, para não deixarmos a palavra do Senhor, retendo firme e fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja o quê? Poderoso, tanto para admoestar com essa doutrina, como para convencer os contradizentes. Gostem ou não gostem, a palavra ela não vai ser mudada porque nós acreditamos ou deixamos de acreditar, ou temos um ponto de vista diferente. Ela é perfeita e nós é que devemos buscar compreender
o amor de Deus, se assim se manifesta na largura, altura e profundidade desse amor através da sua sã doutrina, porque isso vai gerar saúde para a gente. A doutrina nos convida, como Paulo falou e nós já falamos lá atrás, a renunciar os pecados, a fornicação, entre tantas outras coisas, a mentira, o ódio, o assassinato, as coisas que Jesus falou que vêm do coração do homem em Marcos 7, né? Então nós vamos entender que nós podemos, né, pela doutrina crescer, né, as quais todas as coisas perecem pelo uso, segundo os preceitos das doutrinas dos homens. Se nós entendermos a doutrina de Deus, nós não cairemos nas coisas que perecem, porque a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Todas as coisas passarão, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E aí vem Paulo na sua teologia falando que a doutrina dos homens, ela junto de todas as outras coisas perecerão. Ainda João 7,16, Jesus respondeu: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Ainda em Marcos 7,7, vão porém e honram ensinando doutrinas que são dos mandamentos dos homens. Jesus também falava dos mandamentos dos homens em Mateus 7,28, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Mateus 15 e Mateus 7 ainda diz: aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. O Senhor Jesus, ele falava o que ele aprendeu com o Pai, ele falava contra a doutrina dos homens, somente que os judeus se envolviam em muitas questões e agora estavam ali na sua religiosidade, distorcendo a doutrina de Deus. Mas quando ele falava das coisas de Deus, as pessoas ficavam extasiadas, porque ele falava de uma forma que as pessoas ficavam admiradas e maravilhavam-se da sua doutrina, porque ensinava como tendo autoridade e não como os escribas, não como os judeus, não como os religiosos da época. Ele falava como alguém que tinha autoridade, que acreditava naquilo que estava falando, que vivia aquilo que estava falando e que sabia o que estava falando e o porquê estava falando. E Jesus ainda manifestava sinais e maravilhas que validavam e convidavam as pessoas ainda mais a se voltar para o reino dos céus, né? E os escribas e os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Os escribas não matavam Jesus porque temiam, porque o povo estava admirando a doutrina de Cristo. Mas ainda que Jesus falasse coisas extraordinárias, ainda assim tinha gente querendo matar ele. Preste atenção, não é porque você está falando a verdade de Deus, não é porque você está falando coisas dentro da revelação da doutrina do Senhor, aquilo que vai promover saúde espiritual para as pessoas, não é porque você está trabalhando com a sã doutrina que as pessoas vão validar o tempo inteiro aquilo que você está falando, aquilo que você está fazendo. Muito pelo contrário, é possível que, como foi com Cristo, haja até mesmo uma certa perseguição, né? E tomando-o levaram ao Areópago, dizendo: podemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Ali o Areópago era um lugar de julgamento. Também levaram Paulo, porque querendo saber dessa doutrina, desse ensinamento, né, que ele estava falando. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Tinha um que estava se opondo, tentando atrapalhar Paulo na pregação, mas tinha gente com sede, e a doutrina, como goteja, ela vem como água, como orvalho, saciar a sede daquele que está sedento. Assim o procônsul também creu maravilhado, porque a doutrina do Senhor, ela é extraordinária. As coisas do Senhor, elas não acrescentam dores, né? Elas nos trazem paz, ainda que elas nos confrontem, ainda que elas nos exortem, que elas nos sacudam muitas das vezes a sair da área de comodidade, a prestar atenção, a voltar os nossos olhos para Deus, entendendo o quão pecadores nós somos e que devemos renunciar, e que Ele está de braços abertos após abandonarmos, confessarmos os nossos pecados, para nos perdoar, para nos abraçar, para nos ensinar, para nos instruir, para nos fortalecer conosco, dizendo: não temos, eu sou contigo, te tomo pela mão direita, eu te digo, eu te ajudo. Ele nos encaminha pelas veredas da justiça, pelos caminhos da verdade, né? Pela sua sã doutrina. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor.
A doutrina nos ensina no relacionamento familiar, no relacionamento entre pais e filhos, entre esposo e esposa, entre irmãos na comunidade cristã. Ela nos ensina sobre tudo que nós precisamos para poder ter uma vida saudável. Enquanto tem gente que está irritando os filhos, tem outras pessoas que estão seguindo a palavra e estão ensinando os filhos, não só pelo que falam, mas como pelo que vivem, estimulando os filhos, pela vida piedosa que têm, a buscar cada vez mais o Senhor, a cumprir a doutrina em suas vidas. Né? Se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Lembra do que Paulo fala aos Coríntios? Está falando daqueles que se dizem cristãos, mas não são, né? Então nós temos que tomar cuidado para não estar abrindo as portas da nossa casa, da nossa vida, da nossa intimidade para essas falácias, para essas mentiras, em especial distorções do evangelho, que, como eu falei, são meias verdades, logo são meias mentiras, doutrinas de demônio. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é o que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos de que nada aproveitaram aos que eles se entregam. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 13, ele vai falar que nós devemos buscar aquilo que é verdadeiro. E aí você vai buscar um fruto saudável numa árvore saudável que está enraizada e que tem uma fonte de água saudável para poder a alimentar. Assim nós devemos ter acesso à palavra. Sim, busque bons ensinadores, busque congregar num lugar onde a palavra, a pregação, o ensino da palavra, ele é valorizado e não somente te diz como é, mas te estimula a aprender, a crescer e a se emancipar no conhecimento de Deus, até a sua comunhão com Deus. E naquele lugar onde você reúne, você é alguém que também está aprendendo junto e pode compartilhar, não somente alguém que está seguindo a boiada, não, muito pelo contrário. Busque um lugar onde você vai poder ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a verdade, e se nós conhecemos a verdade nos libertará. Busque lugares, ensinadores, pregadores, pessoas de confiança que amam a palavra, mas também você busque ser uma pessoa que ama a palavra. Valorize o seu devocional, valorize o estudo sistemático da Bíblia, que deve acontecer na sua vida particular, no seio da sua família, não somente o culto doméstico, mas os teus filhos, a tua esposa ou os outros membros da família, as pessoas possam saber o quanto você ama a palavra, o quanto você se dedica a conhecer a palavra, independente de ser um professor, um pregador, um obreiro, mas alguém que está caminhando para o céu e que precisa, com um ardente fervor, conhecer mais e mais do seu Senhor. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Sim, nós devemos conhecer a Cristo, conhecer a doutrina de Cristo, a doutrina dos apóstolos, conhecer a Bíblia Sagrada, para saber como nos portar, né? Nós que somos a igreja, que é a coluna e esteio e firmeza da verdade, esteio da verdade, firmeza da verdade, sabemos como nos portar no templo, na hora da adoração, que tem a sua liturgia, tudo com ordem, com decência, mas nós enquanto igreja, como luz nesse mundo, sim, nós que somos a firmeza, aquilo que manifesta a verdade, a coluna que ainda sustenta a verdade nesse mundo de mentiras. Como? Nós precisamos conhecer a verdade, nós precisamos conhecer a doutrina, nós precisamos conhecer a palavra, para que nós saibamos como nos portar em todo lugar e em todo tempo, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Paulo falava: quando eu era menino eu fazia coisa de menino, mas agora que eu amadureci, eu vou aprender a amar. E aqui o nosso comentarista está falando de uma forma muito linda sobre a primazia do amor, né? Que o fim do mandamento é nos levar a entender o amor de Deus e como esse se manifesta, uma consciência, uma fé não fingida. Então, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda por todo o vento de doutrina ou pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, né? Nós não venhamos a ser imaturos, conhecer a sã doutrina nos
ajuda a amadurecer, em tu te dar, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, firmeza, seriedade, né? Sinceridade, sincero, sem máscaras, né? Sem duas perspectivas. Não, vamos ser fiéis e nos mantermos naquilo que acreditamos. Sim, nós devemos dar exemplo, porque as boas obras não salvam, mas como eu tenho falado, os salvos, aqueles que conhecem a sã doutrina, aqueles que buscam ter uma vida espiritual saudável, eles promovem boas obras. Sim, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, de modo viver, modo de viver, a intenção, a minha motivação. As pessoas precisam, elas estão nos observando, elas estão nos olhando. Será que como que está o nosso modo de vida? As nossas intenções, as nossas motivações, a nossa fé? Elas estão sentindo que nós estamos amedrontados, desanimados, né? Será que nós somos longânimos? Será que nós conseguimos amar ou só da boca para fora, só na aula do YouTube ou só na pregação no altar? Será que no dia a dia nós conseguimos manifestar isso? A paciência, mostrar e assim lutar para nos mantermos firmes no propósito? Sim, nós precisamos seguir a doutrina, né? Como Paulo estava estimulando a Timóteo, né? E seguir o modo de viver dele, que assim as pessoas possam olhar para nós e querer também seguir a sã doutrina por conta da nossa vida. Né, que as pessoas olhem para nós e tenham desejos de ser mais santas, de viver em santidade, de viver de uma forma melhor a agradar a Deus com propósito, se doando mais à obra e também à vontade do Senhor, que a nossa família seja um exemplo de família, que o nosso casamento seja um exemplo de casamento, que isso inspire as pessoas, o seu amor pela pregação, pela palavra, pelo louvor, o seu amor pelas missões, a sua castidade, o pudor, a forma como você se porta, se mostra elegante, mas não despudorado. Isso tudo tem que estimular as pessoas, o amor pelo estudo. As pessoas têm que ser estimuladas a continuar estudando a palavra de Deus por intermédio da sua vida, né? Que pregues a palavra em tempo e fora de tempo, redargua, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina, porque virá em tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Comichão, né? Aquilo ali que fica atrapalhando de ouvir, fazendo barulhinho, criando, mexendo ali, te tirando o foco daquilo que você está ouvindo e te conduzindo a pensar em outra coisa, para você buscar algo que seja conveniente com você. Cuidado, né? Cuidado com isso. Portanto, um dos antídotos para isso, Paulo está falando, é pregar a palavra em tempo e fora de tempo, né? Para que assim nós venhamos a suportar esses tempos ruins onde as pessoas não suportarão a sã doutrina. Né, de modo que os presbíteros que governem bem sejam estimados por dignos de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Valorizem os ensinadores, mais uma vez eu falo, valorizem os pastores, os pregadores, aqueles que estão se predispondo a estudar, a investir em livros, em bíblias, investir o seu tempo, orando, chorando em cima das páginas molhadas, né, diante da revelação de Deus, que o Espírito Santo os ensina, e também se dedicando, estudando, fazendo cursos, buscando crescer, né? Esses também merecem até duplos honorários, né? Dupla honra, né? Essa honra aqui, esse honorário aqui está relacionado até a recurso, para que esses obreiros que se dedicam à palavra, ao ensino, à doutrina, eles tenham uma vida digna, né? E assim outras pessoas também, muitas hoje não querem ser pastor, não quer ser obreiro, não quer ser evangelista, não quer ser missionário, porque só tem sofrimento. O sofrimento já é relativo ao cristianismo, mas o cristianismo ele promove a dignidade, né? E a igreja hoje ela tem uma série de facilidade de ter acesso a alguns recursos e ela precisa promover a dignidade dos seus também, e nós precisamos valorizar isso, valorizar aqueles que amam a doutrina e que nos ajudam e estimulam a caminhar na sã doutrina. Bem, a conclusão nos diz que a palavra de Deus é a fonte genuína para a doutrina cristã. Por isso precisamos ser dedicados, estudantes das Sagradas Escrituras, a fim de que zelemos
pela sã doutrina. Levemos em conta que a finalidade dela é o amor, para em Cristo vivemos com um coração puro, uma fé não fingida. A exemplo de Paulo, somos chamados para zelar pelo ensino de Cristo a fim de edificar a igreja do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que Ele te dê a paz. Se essa aula te ajudou, deixe aí o seu curtir, o seu gostei, o comentário, dando um glória a Deus, comentando também algo sobre o que você acha da sã doutrina, do ensinamento, como é aí na sua igreja e como você tem se predisposto a ajudar a outras pessoas e também manifestar essa sã doutrina na sua vida. Bem, se isso tudo tem te ajudado, não deixe de compartilhar também para que outras pessoas possam ser edificadas pela palavra. Permitindo o Senhor, semana que vem a gente está de volta. Tenha um bom final de semana.